Olá, pessoal! O nosso estudo hoje é do livro de Marcos, capítulo 8. Vamos orar? Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e colocamos diante do Senhor o estudo deste capítulo. Pedimos que o Espírito Santo nos conduza em cada aprendizado e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações e no nosso entendimento aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Desde já te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Entregamos ao Senhor toda a glória, honra, louvor e adoração. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, Marcos capítulo 8. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu, e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora, com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: Como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois, os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia, havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com os seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessaram o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada. Quando repartir os cinco pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: Ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista,
outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, pessoal, esse capítulo, nós podemos tirar muitos aprendizados para a nossa vida enquanto cristãos. A Bíblia diz, no versículo 2 desse capítulo, o que moveu Jesus a fazer o milagre foi a compaixão por aquelas pessoas que estavam com ele há tanto tempo e não tinham mais o que comer. E aí, eu quero enfatizar para vocês que a nossa postura como cristãos deve refletir o caráter do Deus que nós servimos, entende? Como eu falei com vocês, pessoal, eu não sou perfeita, não sou assim, não estou ainda onde eu quero estar, mas nós devemos ir vendo o que a palavra nos ensina e nos moldando aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E aqui, Jesus nos dá um ensino de compaixão, ou seja, de olhar para a necessidade do outro e de estender a mão, entende? Deus não nos chama a ser bobos, a ser passados para trás, sabe? Mas o tempo todo a palavra deixa claro que Deus ele aprova as atitudes de misericórdia, que é se colocar na miséria do outro, na dor do outro, entende? Mesmo quando você não vai ganhar nada em troca. Jesus, o que ele tinha para ganhar multiplicando esses pães? Nada. Mas ele olhou a necessidade das pessoas e estendeu a mão. E é isso que nós devemos fazer, mesmo sem receber nada em troca. E mais uma vez eu enfatizo, não é que nós devemos ser bobos, sabe? Tem muita gente que aproveita disso, desse princípio bíblico para explorar pessoas bem intencionadas. Então você sim deve estender a mão, você sim deve ajudar, mas seja criterioso, sabe? Procure conhecer a fundo a história, conhecer se a história é verídica, antes de você ajudar, para não correr o risco de você dispor de seu tempo, da sua boa vontade, do seu recurso, ou mesmo do que você, da sua boa ação, às vezes de uma boa palavra, de uma ajuda, para quem não precisa ou para quem está tentando te usar, tá? Então assim, só tenha cuidado, mas isso não é justificativa para ser egoísta, tá? O Senhor não nos ensina egoísmo, o Senhor nos ensina a sermos misericordiosos, é isso que a Bíblia nos ensina. E aí fica a reflexão para nós,
Quantas vezes nós temos refletido a misericórdia, a compaixão do Senhor na vida das outras pessoas? Quantas vezes nós temos olhado a necessidade do outro? Eu não falo só de necessidade material. Eu falo de necessidade, às vezes, de uma orientação, de uma ajuda, de um acolhimento, de uma palavra amiga. E nós temos ou não nos importado. Entende? Jesus se importou. E Deus, o tempo todo, ele se importa com a necessidade das pessoas. No versículo 11, eu quero enfatizar para vocês que os fariseus, mais uma vez, vinham ao encontro de Jesus, não para conhecer Jesus, não para aprender a verdade, não para ser ministrados pelo Senhor e terem sua vida transformada, mas para quê? Começaram a discutir com Jesus e fala que pô-lo à prova, exigiam que mostrasse um sinal. E aí, pessoal, eu estou enfatizando isso com vocês porque muitas vezes eu tenho visto isso, sabe? Inclusive no meio cristão. Pessoas exigindo do Senhor sinais, exigindo do Senhor prova do seu amor, exigindo do Senhor que Ele faça o milagre, que Ele faça uma coisa ou outra, sabe? E assim, numa postura não de servo, mas de Senhor. E aí eu quero lembrar para vocês, toda vez que você entrar na presença de Deus, você não é o patrão, você não é o Senhor, você é o servo, você é o filho. Se coloque, com todo respeito, mas se coloque no seu lugar, sabe? Reflita sobre as orações, o tom da sua oração. Como você tem orado ao Senhor? Você entra na presença do Senhor com a posição de submissão, de rendição? Ou no seu coração você tem entrado como os fariseus, que quer discutir com o Senhor, que quer pôr o Senhor à prova, exigindo do Senhor um sinal? Entende? E aí, eu falo isso para vocês, porque ao longo da minha caminhada eu tenho aprendido isso, e é uma das grandes lições que eu tenho aprendido recentemente, sabe? Quando a gente entra na presença do Senhor, você não está entrando na presença de qualquer pessoa. Se coloque no seu lugar. Entra com coração de servo, com coração submisso, com coração rendido. Quantas vezes, principalmente em momentos de dor, de dificuldade, momentos de sofrimento mesmo, sabe? A gente, às vezes, se esquece do nosso lugar e entra na presença do Senhor reclamando, murmurando, reivindicando, quase brigando com o Senhor. E aí a palavra o tempo todo nos diz o tamanho do amor do Senhor por nós. Olha tudo que o Senhor tem feito por nós. E aí é o que Jesus questiona os discípulos nos versículos 17 aos 19, que eles ficam com medo de faltar pão, porque eles levaram só um pão e Jesus tinha acabado de fazer o milagre, mais uma vez, multiplicando os pães. E Jesus fala: o coração de vocês está tão endurecido assim que vocês não conseguem perceber o que Deus tem feito. E aí, isso é importante para nós, por quê? Quantas vezes o Senhor tem feito coisas maravilhosas, extraordinárias, milagres, coisas assim que você realmente precisava tanto e o Senhor foi lá e fez por você. Aí passa o tempo, você simplesmente esquece. E aí vem outra situação de necessidade. Em vez de alimentar seu coração, que o mesmo Deus que agiu antes por você vai agir de novo, a posição do seu coração ao orar ao Senhor é uma posição que eu falo, uma posição de salto alto, uma posição de se colocar como Senhor. E vai bater boca com Deus, vai discutir com Deus. Você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo o que eu estou passando? Entendeu? E se esquece do que o Senhor fez. Eu tenho um hábito, eu aprendi isso, não lembro onde, de anotar num caderno. Eu tenho um fichário que eu anoto
bênçãos do ano. E aí eu tenho isso há muito tempo. Assim, as grandes bênçãos, sabe? Coisas assim que eu vi realmente Deus fazendo e foi assim, intervenções de Deus. As grandes intervenções. Aí eu coloco, acho que eu tenho pelo menos desde 2020, 23 mais ou menos. Não tô com ele aqui agora, senão eu conferia certinho. Mas já tem muitos anos. E eu venho anotando. E aí, em situações que às vezes você tá no meio da tempestade, que você assim tá desesperado, volte no seu caderno e aí relembre tudo que o Senhor fez. Alimente a sua fé com tudo que o Senhor já fez. Assim como Jesus proveu os pães para esse tanto de gente, por que ele não ia prover para os 12 discípulos? Entende? Por que ele ia deixar faltar? Se ele fez um milagre tão grande, ele poderia fazer outros. Se Jesus faz um milagre por você, uma vez, ele pode fazer duas, pode fazer três. Não necessariamente vai ser do seu jeito. Não necessariamente vai ser no seu tempo. Mas se você está com a sua vida no altar, não está em pecado, porque se você anda no pecado, você abriu porta para o inimigo agir na sua vida. E não é Deus, é o inimigo. Mas se a sua vida está no altar, você está embaixo da proteção de Deus, Deus vai continuar te guardando. E Ele vai fazer aquilo que, como pai, Ele tem que fazer. Muitas vezes não vai ser do jeito que você planejava, porque o patrão não é você, é Ele. Entende? Mas você pode descansar no amor do Senhor, que Ele não perdeu o controle. Ele continua cuidando de você, como sempre cuidou. Todas as vezes que você viu o mover de Deus, Deus estava mostrando para você que Ele continua cuidando de você. E às vezes no meio da tempestade, a gente se esquece do Senhor, do que o Senhor já fez. Então crie o hábito, anota o mês, a data da resposta da sua oração que o Senhor fez, para que quando cheguem os momentos de dificuldade, de tempestade, você não esqueça que o mesmo Deus que agiu antes continua a agir agora e vai continuar agindo em seu favor, certo? E para finalizar, os versículos 35 ao 38, que Jesus fala de que adianta você se apegar a essa vida, às coisas dessa vida, você ganhar o mundo inteiro, se você perder o que é eterno. E ele fala, se alguém se envergonhar do Senhor, da mensagem do Senhor, ele vai se envergonhar dessa pessoa nos céus. Nós estamos nessa terra para defender um reino, que é o reino do Senhor. E muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas que até nos agradam, mas são erradas. De coisas que todo mundo está fazendo, mas não estão certas. Porque nós servimos a um reino, e um reino eterno. Mas tenha certeza, a Bíblia nos garante que o Senhor é um justo juiz e Ele recompensa. Aquilo que nós fazemos em prol do reino, não estou falando de religiosidade, gente. Eu estou falando de abrir mão de pecado, abrir mão daquilo que você sabe, que Deus testificou para você que está errado na sua vida. Aquilo que você tem feito porque você entende que não é certo fazer, você está deixando de fazer porque você entende que não é certo fazer. Aquilo que você tem se esforçado pelo reino, mesmo que hoje você não veja resultado. Lembre-se disso, a recompensa é eterna. De que vale, nós perdemos tanto tempo às vezes, né? Procurando as coisas desse mundo. Não tem problema você ter as coisas desse mundo, não é isso. Mas às vezes a gente perde tanto tempo, e não tem tempo para Deus. E na eternidade, tudo aquilo, né, de bens materiais, de momentos que nós vivemos aqui, que são coisas que agradam a nossa carne, lá no mundo espiritual, na eternidade, não vão ter valor. Então se lembre disso. Semeie não só aqui, lembre-se da eternidade, para quando você chegar lá, você ter a sua recompensa. Certo, pessoal? Então por hoje é isso. Até Marcos, capítulo 9. Um abraço para vocês.